né? E o fato de assegurar o direito de asilo somente aos assassinos involuntários é que era o correto. Nós vamos ver Joabe, por exemplo, não se achava nessas condições por ter sido o assassino de Abner e Amasa. Então, apesar de se agarrar às pontas do altar, né, você veja 1 de Reis 2, 28 e 29, então, como ele era um assassino realmente, não adiantava ele se agarrar lá às pontas do altar e correr para a cidade de refúgio. Ele estava sujeito a morrer porque foi julgado e condenado, declarado culpado. Então ele não poderia ficar como inocente. Ele havia, na verdade, premeditado o assassinato, pensado em fazer antes, e ele odiava aqueles que ele matou. Nós podemos ver, então, que talvez uma cláusula foi acrescentada às normas da cidade de refúgio. Nessa cláusula, então, dizia que a morte do sumo sacerdote deveria, então, anistiar aqueles que estavam foragidos na cidade. E eles podiam, então, regressar às suas propriedades. Então, aquele que entrava na cidade quando o sumo sacerdote era ainda novo, ele demorava mais tempo morando ali. Aquele que entrava quando o sacerdote era mais velho, né, ele se beneficiava disso, que o sumo sacerdote logo morreria, e ele ficaria pouco tempo na cidade de refúgio. E essa pessoa era intocável depois, ela não poderia ser morta pelos parentes daquele que havia matado. Ele saía da cidade, o sumo sacerdote morreu, e ele tinha o direito de sair da cidade, voltar para a sua família, para a sua terra, sem nenhum vingador vir atrás dele e matá-lo. Era um direito que ele havia adquirido, ele estava perdoado. Isso nos fala de uma coisa muito importante. Tanto faz você ter 20 anos, 30 anos, 50 anos de crente, como aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador hoje. Não importa o tempo. O sumo sacerdote Jesus morreu por todos. Já morreu, ressuscitou, está vivo. Mas ele já morreu por todos. Então, se hoje houver o arrebatamento, tanto faz você ter 50 anos de crente, ter vivido uma vida toda de santificação, em comunhão com Deus, se esforçando para não pecar, para viver em paz com Deus, com os irmãos e tudo. Tanto faz você como o outro que acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vão para o mesmo lugar, estão salvos do mesmo jeito. É injustiça? Não. Jesus falou sobre isso, sobre os trabalhadores da vinha. Todos receberam igualmente, tanto aquele que trabalhou o dia inteiro, como aquele que chegou por último e trabalhou 1 hora só. Todos são iguais, porque aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. E para finalizar, conheçamos então o significado da palavra refúgio e a aplicação que o salmista lhe dava. Pois Deus tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Salmo 61:3. Então a palavra refúgio para o povo cristão tem um sentido mais objetivo do que as cidades que protegiam aqueles que as procuravam. Para os cristãos, o verdadeiro refúgio, o perfeito abrigo é Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, né? E é através de Jesus Cristo que todas as almas têm aí o verdadeiro refúgio, a verdadeira segurança. Encontram também o que? Orientação para a sua vida, remédio para a sua doença, para a sua morte, né? Solução para tudo. Se você encontra em Jesus Cristo. Então, a nossa cidade de refúgio. Corramos para Jesus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos a morte, o pecado, aí tudo que fizemos de errado é perdoado, mas nós devemos permanecer em Cristo. Sempre em Cristo. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele vem nos buscar, com certeza. Glória a Deus. Olha, ainda queremos falar sobre o sentido figurado de cada nome dessas cidades, as cidades de refúgio. A primeira aí, Quedes ou Cádiz, tem o significado então para o impuro. Então, a impureza se tornava nula na cidade de Quedes. Então, o pecado era perdoado, ele poderia ficar ali tranquilo, né?
O juízo não viria sobre ele. Então, significa o nome Quedes aí, santificação para o impuro. Jesus é isso. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você passa a ser chamado santo. Você é perdoado por todos os seus pecados, por causa de Jesus, não é por causa de você. Não é mérito seu, mas é mérito de Jesus que levou os nossos pecados sobre ele. A cidade de Siquém é o lugar para o cansado. Então Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então veja bem que aí a cidade de Siquém é o lugar para o cansado. Você está cansado, sobrecarregado de pecado, venha para Jesus, você será aliviado desse fardo. Porque em Jesus você é perdoado. Ele morreu por nós, levou os nossos pecados sobre ele. Glória a Deus. A cidade de Hebrom, então, tem aí o significado de lugar de comunhão. Então, lugar de união com Deus. Em Cristo nós somos aí reatados a essa comunhão com Deus. Então você vem aí para uma reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Você estava afastado da comunhão com Deus, não ouvia a voz de Deus, não sentia Deus presente na sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ter uma comunhão com Deus. E, tendo a comunhão com Deus, você terá comunhão com a Igreja de Deus, que é formada aí por todos aqueles salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. A cidade de Bezé, ela tem um significado aí de lugar de refúgio para o fraco. Então, essa pessoa que está fraco, ele é humilde, é fraco, é oprimido, é aquele que não tem forças para lutar contra o mal, está sendo aí derrotado cada dia mais pelo mal, está aí nos vícios, nas drogas, ele está aí com tantos problemas sobre a sua vida, e ele vive derrotado, fraco, sendo vencido diariamente pelos demônios. Então você corra para Jesus, e aí é Jesus que faz o fraco ficar forte. Quando você está diante de Deus, você então vai ficar fraco, porque Deus é mais forte que todos, mas Ele vai te dar a sua força, para que você diante dos inimigos se torne forte, se torne o vencedor, mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia então diz: diga o fraco, eu sou forte. Glória a Deus, porque você está em Cristo. E Jesus é o general dos generais, não perde luta nenhuma. A cidade de Ramote é o lugar de refúgio para os humilhados. Então, aquelas pessoas que estão oprimidas, humilhadas na sociedade. Aquelas pessoas que vivem debaixo de jugo pesado de Satanás. Pessoas que vivem massacradas, oprimidas realmente, onde as pessoas tratam elas como se elas fossem cachorro, né? Isso até fala muito das mulheres que vivem oprimidas por seus maridos, e muitas sociedades, como sociedades muçulmanas, onde a mulher é tratada como se fosse um cachorro. Então esses humilhados, terrivelmente humilhados, venham para Jesus. Ele vai dar alívio. Ele vai mudar a sua maneira de pensar. Você não vai ser como um cachorro, você vai ser filho de Deus, filha de Deus. E a Bíblia diz que Deus coloca aquele que não era nada, Ele coloca para sentar entre os príncipes. De repente você não era nada na sociedade que você vive, de repente você é uma pregadora, um pregador, alguém importante na obra de Deus. Deus faz isso, é um milagre de Deus. Uma prostituta pode se tornar uma líder do ciclo de oração na igreja, tem um grande destaque no trabalho, na obra do Senhor. Um bêbado, de repente, pode se tornar um pastor da igreja, um pregador da palavra de Deus, Deus usar poderosamente. Não importa na opressão que você vive, às vezes você é um presidiário, um ex-presidiário que está sendo aí humilhado diante da sociedade. Você venha para a igreja, você poderá se tornar um grande pregador da palavra de Deus, dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Depois a cidade de Golã, lugar de refúgio para os tristes. Então veja bem, se você é triste, saiba de uma coisa: o Espírito Santo, ele nos alegra,
Ele nos faz felizes com a presença poderosa de Deus em nós. Não existe triste na igreja, porque a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza do crente é a tristeza que produz vida. Ele às vezes se entristece porque errou, às vezes porque falou uma coisa que não devia falar, por fazer uma coisa que não devia fazer. Ele se entristece, mas essa tristeza é uma tristeza que vem de Deus para poder produzir alegria. Na presença de Deus nós sentimos realmente a verdadeira alegria.